né? Eu falava espanhol, porque eu trabalhei em projetos. Aí quando você me pergunta a questão, quando foi a primeira vez, né? A primeira viagem internacional. Foi em 2004, quando 20 dias antes, agora eu vou voltar um pouco antes, tá? Pode voltar. Em 2004, num projeto que eu trabalhava, 20 dias antes de eu embarcar, eles disseram assim, olha, daqui a 20 dias você vai embarcar para a Itália, tá? E você vai para um curso de 2 semanas na região norte da Itália. Só que você vai sozinho, tá? Eu nem sabia que o perrengue começa ali, né? E eu nem sabia que tchau, né, era oi, né? Para mim tchau, era ir embora, era uma despedida, simplesmente isso. É a única. E aí fui me preparar em 20 dias, porque eu sabia que era uma oportunidade, em primeiro lugar, era a minha primeira oportunidade para fora do país. Aí, assim, quando eu estou falando fora do país, é ir para o velho mundo. Já tinha ido para a Argentina, já tinha ido para o Uruguai, né, que estava próximo. São vizinhos, né? Exato, são vizinhos. Nem era como se fosse visitar um outro estado, porque ali no Rio Grande do Sul estava tudo muito próximo, que nem aqui também no Paraná. Bom, diante disso, então entra todo, né? Era o primeiro da família que estava indo para a Europa, né? E entendia que era uma oportunidade ímpar que eu tinha que desfrutar ao máximo dela, né? Bom, diante disso, ok, embarquei. E a minha primeira conexão era em Frankfurt, né? E o primeiro perrengue já foi dentro do próprio voo, né? Eu estava num voo da Lufthansa, tá? E aí o que acontece? Eu achando que, como eu estava embarcando, era por volta de 1 da tarde, 2 horas da tarde, no serviço de bordo, eles nos serviriam o almoço, né? Para engano meu, o primeiro serviço de bordo foi a janta. Então, tu imagina, eu tinha saído de madrugada de casa, eu estava morando ainda em Porto Alegre na época, peguei um voo logo cedo, né, para estar em Guarulhos, e de Guarulhos, então, ir para Frankfurt. E no meio do caminho, e não deu 2 horas de viagem, eu já estava morrendo de fome. E nada de serviço de bordo, né? Gente, uma dica, leva sempre uma bolachinha dentro do avião, porque isso faz falta quando a gente tá num mais voo. ou menos isso, né? Não tem para onde correr. Estava num voo da Lufthansa, onde a grande maioria das pessoas falavam alemão, tá? E claro, como um viajante de primeira viagem internacional assim para a Europa, eu quis viajar onde? Aonde? Onde você quer sentar dentro de uma aeronave? Janela. Na janela, óbvio. Né? Só que na janela significa que você vai ter mais 2 colegas ao seu lado que não falam a sua língua. Então, quando você precisa sair, para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa, você vai... Exatamente. Né? Porém, os colegas que estão do teu lado, né, eles vão dormir. Né? E porque quando você passa, né, lá a linha do Equador, já anoitece. Então, questão de 2, 3 horas, isso já acontece num voo internacional, talvez, aí dependendo do horário que você embarca. Né? E foi o que aconteceu. E aí? Deu fome e deu sede. E nada de serviço de bordo acontecer. E como é que eu vou pedir? Né? Como é que eu vou pedir? Meu Deus do céu, será que eu peço em alemão? Né? E uma das poucas palavras, eu venho de uma cidade, né? Nasci numa cidade chamada Novo Hamburgo, né? Então, tem bastante influência alemã. Tem bastante influência alemã, então se sabe falar algumas palavras em alemão, né? E uma das palavras que eu sabia falar em alemão, né, era Ich habe Hunger, né? Eu tenho fome. Exatamente. I'm hunger. Depois eu vou saber disso em inglês, porque eu não sabia falar inglês, né? Mas será que eu vou falar Ich habe Hunger, né? Vai ficar tão feio, Quão né? grosseiro é isso? Que grosseiro isso. Eu disse, o que eu vou dizer, né? E como é que eu vou dizer que eu quero algo para comer, né? Enfim, não sei como eu consegui falar com a comissária de bordo, que só falava inglês e alemão,
tá? E consegui pedir algum petisco, né? Ela trouxe junto com suco de laranja, né? Até porque laranja era uma das poucas coisas que eu também sabia falar, né, em inglês na época. Quando ela falou orange, it's orange, né? É isso. É isso mesmo. Porém, o que que acontece? Quando ela me serve, tá todo o avião dormindo, né? Ela me serve uns amendoinzinhos com um copo de suco de laranja, desastrado como sou, né? Imediatamente. E eu tinha viajado com uma calça clara, tá? Porque eu estava chegando no verão da Europa. Chegando com uma calça clara, uma camisa azul, me lembro disso. Tá? Pra ver como 2004, foi marcante. tá? Uma camisa azul clara e uma calça, acho que era azul clara também, uma cinza clara, assim. Quase que transparente, assim, porque era um tecido muito fininho, Fino, muito levinho para poder viajar. Não deu outra. Né? Eu virei o suco de laranja na minha calça clara. E agora? Como é que eu saio da janela para ir para o corredor, para ir para o banheiro, para poder me limpar, enfim, qualquer coisa ali. Né? Primeira coisa, eu tinha que acordar as pessoas que estavam roncando, né, e dormindo lindamente ao meu lado. Tá? E segundo, eu tinha que me comunicar, e eu não tinha como me comunicar, porque eu não sabia falar a língua, né, deles. Então, já era o primeiro perrengue internacional que eu estava passando. Sim, nem né? tinha saído do território brasileiro direito. Praticamente não, né? Não tinha atravessado, né, praticamente o Atlântico, né? Tudo bem. Nem na metade do Atlântico nós estávamos, na verdade. Enfim, então já começam os perrengues por aí, né? Dentro da primeira viagem internacional. Foi muito engraçado porque quando eu chego em Frankfurt, eu tinha que pegar um voo de Frankfurt a Milão, e daí, quando eu estou no voo de Frankfurt para Milão, estava um senhor sentado ao meu lado, e aí eu tinha sentado no corredor, aprendi, né? Tava eu com a calça toda manchada de laranja, tá? Um senhor que estava sentado ao meu lado me perguntou para onde eu estava indo. Daí eu disse que estava indo para Trento, na Itália, né? Quando eu falo que estava indo para Trento, na Itália, o senhor que estava sentado na janela deu uma olhadinha assim para frente para ver, né? Ok, tudo certo. Quando nós aterrissamos em Milão, ele veio falar comigo em italiano. Eu não entendi a bolhufa disso. Ele tenta falar em inglês. Continuei não entendendo o que ele estava querendo me falar. Tá? Mas ele só dizia assim, te porto de máquina, te porto de máquina, te porto de máquina. Bom, suspeito que ele está me oferecendo carona, tá? E, bom, se era carona que ele estava me oferecendo, eu fiquei imaginando, quando eu chegasse em Milão, eu teria que pegar um trem até Verona, e de Verona eu tinha que pegar um outro trem e descer em Trento. Certo, tá? Isso tudo numa época que não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha... Minha filha, não tinha nem celular, né? Não existia nem celular na época. Era só um mapa aqui, lendo e tentando entender o que exato, tinha. Mas nesse caso era mapa mental, né? Porque nem o mapa, né, o 4 rodas não funcionava, né, para mim naquele momento. Então, tudo isso eu tinha que fazer. E sem falar, né, nem tchau. Né? Bom, eu entendo que ele estava me oferecendo, entendi por gestos, né, por mímica e tal, ele estava me oferecendo uma carona. Eu fiquei pensando, bom, se ele quiser me sequestrar, se for uma questão nesse sentido, o que ele vai fazer com um brasileiro ferrado que nem eu? Tá? O máximo que pode acontecer é tráfico de órgãos, né? Tranquilo, realmente. Então, o máximo a única coisa que ele vai ter de valor aqui, meu fígado, meu pâncreas, alguma coisa, né, as córneas, alguma coisa que ele, né, que ele possa, né. E aí, ok, beleza, né? Fui e foi fantástico. Uma viagem que eu teria demorado acho que 6 ou 7 horas para chegar até o meu destino. E aí eu descubro que o meu destino não era o meu destino. O meu destino era um outro destino, porque ele me deixou, não era na cidade de Trento, eu ia numa cidade
próxima a Trento, tá? Eu também não faço ideia de que se eu tivesse ido de trem, como é que eu teria chegado na casa da família, qual eu teria que me encontrar. E dali nós subimos para os Alpes italianos, porque o curso que eu ia fazer ficava nos Alpes italianos. Então eu viajei 24 horas, tá, sem dormir. Praticamente sem comer, né? Só um amendoinzinho ali. Não, mas é eles difícil, serviram né? depois a janta, né? Graças a Um Deus. serviço de bordo da Lufthansa maravilhoso, né? Sim, Impecável. Que bom. Né?